Em dezembro de 1975, a família Lutz mudou-se para uma casa estilo colonial em Amityville. A casa com suítes e piscina estava com um preço bom demais para não comprar, mas acontece que 28 dias depois, os Lutz fugiram do local, aterrorizados. George e Cat se mudaram com os filhos para o número 112 da Ocean Avenue. Tudo parecia maravilhoso. A nova família formada pelo casal e os filhos de Cat do casamento anterior, Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7, Melissa, de 5 e o cachorro da família Harry pareciam estar muito felizes. Um dia antes da mudança, um padre e amigo da família chamado Ralph foi lá para benzer a casa. E foi aí que coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Bastou um pouquinho de água benta para que o padre ouvisse uma voz masculina dizendo que era para todos saírem de lá. A partir disso, todos os dias a casa apresentava coisas bizarras e inexplicáveis. No começo até eram coisas pequenas, como cheiros desagradáveis, ambientes gelados onde não tinha vento, moscas e janela abrindo e fechando sozinha. Depois disso, Melissa começou a falar sobre sua amiga Jodie. Jodie era uma amiga imaginária de Melissa, que pelo desenho feito pela garota mais parecia um porco com olhos vermelhos e brilhantes. A família também relatou a presença de gosma verde descendo das paredes e aparecendo na maçaneta das portas, e muitas outras aparições sobrenaturais, vozes, sussurros, barulhos que vinham do nada. O mais bizarro é que George começou a acordar todos os dias às 3h15 da manhã, por razões inexplicáveis. 28 dias foi o suficiente. Os Lutz fugiram da casa, deixando tudo para trás. Há quem diga que tudo o que a família Lutz viveu ali foi uma mentira, um conto para ganhar dinheiro que de certa forma deu certo. Essas experiências tornaram a cidade marcada na história do terror, representado em livros, filmes e documentários. Mas o que aconteceu nessa casa? Por que coisas sobrenaturais aconteciam? Quem morou lá antes da família Lutz? Ronald DeFeo havia conseguido realizar grande parte do seu sonho americano quando comprou a casa de número 112 na Ocean Avenue em Amityville, um vilarejo a poucos quilômetros de Nova York. Nascido e criado em Brooklyn, Ronald havia trabalhado duro na concessionária de carros luxuosos do seu sogro e depois de tantos anos começava a colher os frutos. Dinheiro não era um problema quando ele finalmente decidiu deixar a turbulenta Nova York por Amityville. A casa que escolheu era um típico modelo clássico, 2 andares, sótão, vários quartos, uma casa de barcos, e havia bastante espaço para ele, a esposa Louise e os seus 5 filhos. Allison, Dal, Mark, John e o mais velho, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos. O Ronald DeFeo Jr. era apelidado de Butch, e ele se tornou um adolescente muito problemático. O seu pai não tolerava ser respondido ou desobedecido e mantinha ele sob rédea curta. Mas as discussões em casa continuavam de forma descontrolada, e logo ficou claro para o casal DeFeo que Butch tinha algum problema psicológico. Seu comportamento violento era muito incomum. Ronald e a esposa então conseguiram com que o filho visitasse um psiquiatra, mas nada adiantou. Ele simplesmente adotou uma posição passivo-agressiva com seu terapeuta e rejeitou qualquer ajuda. Na falta de uma solução, os DeFeo usaram uma estratégia para apaziguar a situação com o filho indisciplinado. Eles começaram a comprar para Butch tudo que ele queria e a dar todo o dinheiro que ele pedia. Aos 14 anos, o pai o presenteou com uma lancha no valor de $14 mil. Aos 17 anos, Butch começou a usar drogas pesadas como heroína e também havia começado a se envolver em pequenos roubos. Aos 18 anos, ele começou a trabalhar na concessionária de carros do seu avô, mas ele não tinha responsabilidade nenhuma com o seu trabalho. Aparecendo ou não, ele recebia o salário do seu pai, e ele usava para manter o seu carro, comprar drogas e bebidas.
Apesar de todo o agrado, o temperamento de Butch não mudava. Suas atitudes faziam com que as brigas com o seu pai fossem constantes. No meio de uma discussão, certa vez, Ronald disse ao filho: "Você carrega o demônio nas costas." E ele prontamente respondeu ao pai: "Seu gordo idiota, eu vou matar você." A noite chegou no vilarejo de Amityville. Toda a família DeFeo foi dormir, e o silêncio tomou conta do lugar. No quarto, Butch pensava no que iria fazer. Seu pai, mãe e seus irmãos não seriam mais um incômodo. Às 3h15 da manhã, Butch levantou da sua poltrona segurando seu rifle na mão. Foi até o quarto dos pais, empurrou silenciosamente a porta, os observou por algum momento enquanto eles dormiam, e então ele atirou em seu pai. Foram 2 tiros no seu pai, 2 tiros na sua mãe. Ele então foi até o quarto dos 2 irmãos, Mark e John, e disparou um tiro em cada um. Depois, ele foi no quarto das irmãs. Só Alison estava lá. Ela acordou e o viu, antes dele apontar em seu rosto e puxar o gatilho. Dawn estava no quarto de hóspedes, mas ela não escapou da fúria do seu irmão. Uma chacina que mudaria para sempre a história daquele vilarejo. Após cometer os crimes, Butch trocou suas roupas, pegou a sua arma. As roupas ensanguentadas ele colocou dentro de fronhas de travesseiro e jogou numa vala em Brooklyn. Depois ele retornou para Amityville e foi até um bar, onde ele entrou desesperado pedindo ajuda. Ele disse que seus pais haviam sido baleados. Então rapidamente o dono do bar ligou para a polícia informando o que havia acontecido na casa 112 na Ocean Avenue. Butch aguardava a polícia ao lado de fora junto com algumas pessoas. Quando os policiais entraram, viram uma cena de horror. Butch foi levado imediatamente para a delegacia para sua proteção, pois ele disse à polícia que os crimes foram cometidos por uma máfia ligada a um homem chamado Louis. Mas na delegacia, Butch apresentou inconsistência em suas versões e acabou confessando o crime no dia seguinte. Ele disse em seu depoimento: "Quando eu comecei, não consegui mais parar." O julgamento de Ronald DeFeo Jr. aconteceu em 14 de outubro de 1975. Ele e seu advogado montaram uma defesa alegando insanidade mental. Butch disse que todos os dias, às 3h15 da manhã, ouvia vozes em sua mente que dizia para matar toda a sua família. Em 4 de dezembro de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi condenado a 6 penas de 25 anos por cada crime. Ele morreu em 12 de março de 2021, aos 69 anos de idade. Voltando à família Lutz, quando eles compraram a casa, sabiam exatamente o que havia acontecido ali. Inclusive por esse motivo a residência estava tão barata. Só não imaginavam que coisas terríveis envolvendo o sobrenatural os expulsariam de lá em tão pouco tempo. E você, o que acha dessa história? O que a família Lutz viveu realmente aconteceu?